Já imaginou o que é levar pancada ao ponto do seu corpo ficar irreconhecível? Murros, pontapés, a raiva impressa em golpes de violência extrema, o corpo amassado, pisado, roxo, o sangue a transbordar pelas fendas abertas por alguém que conhece bem? Vera tinha 30 anos, morena, olhos enormes, proprietária de uma loja de roupa. Morreu vítima de violência extrema a 11 de janeiro. Desculpem, é que isto mexe mesmo comigo. Era sexta-feira, uma sexta-feira igual a tantas outras. Foi atacada dentro das 4 paredes que habitava no bairro Cor-de-Rosa, no Pragal. Quando o agressor a abandonou, a esvair-se em sangue, Vera ainda conseguiu arrastar-se até às escadas do prédio. Gritou por ajuda e foi acolhida por uma vizinha. Foi assistida no local pelos serviços de emergência e transportada para o Hospital Garcia de Horta, onde viria a morrer horas depois. A autópsia de Vera Silva foi clara: lesões graves na cabeça, o baço em falência a determinar a hora do óbito. Murros, pontapés, a violência extrema que muitas vezes deixou Zelinda sem ar. Ele era uma pessoa extremamente violenta. Ele dava-me pontapés aqui no tórax que parava a respiração. E eu caía mesmo para o chão sem respirar e passado alguns segundos é que conseguia voltar a respirar. Ele agredia-me em qualquer lado, dentro de casa, na rua. Vera não resistiu à violência. Zelinda, 4 anos mais velha, está viva. As nódoas negras esbateram-se, os golpes abertos na pele fecharam e os ossos voltaram ao lugar. Mas Zelinda ainda se sente irreconhecível. Aquilo que é hoje ainda é uma ínfima parte da mulher que foi. Eu não sou ainda, ou talvez comece a ser agora, metade daquilo que eu era na altura. Sou a pessoa que ele acabou. Mãe de 4 filhas, Zelinda é uma mulher de armas. Soldado, habituado ao rigor militar, apaixonou-se pelo homem que viria a destruí-la. Uma paixão improvável que se alimentou da crise que atravessava o seu casamento. Um casamento transformado em separação, do qual nasceram 2 filhas, que Zelinda conseguiu proteger do terror doméstico a que esteve sujeita, confiando a sua segurança ao ex-marido. Não conseguiu fazer o mesmo com a filha mais velha, que testemunhou o medo, as perseguições e a violência que se arrastou no tempo. Passado pouco tempo de andarmos a namoriscar, ele começou logo a ser violento. Ele tinha imensa força e ele agrediu-me mesmo muito e muitas vezes e deu cabo da minha autoestima toda. Ele acabou mesmo comigo, como pessoa, ele acabou com tudo. Uma vez sequestrou-me dentro de casa, fiquei 3 dias fechada dentro de casa, da minha casa, sem telemóveis, sem computador, sem nada. E ao fim de 3 dias eu agarrei uma faca e pus a faca assim por trás do meu braço e fui ao pé dele e disse-lhe assim: hoje vai haver sangue, tu abres aquela porta, hoje vai haver sangue, ou é teu ou é meu, mas tu vais-te embora desta casa. Depois eu mudei para o resto de chão, porque eu no 3º andar eu não tinha como fugir. Pois ainda foi pior, porque ele entrava-me pelas janelas. E eu comecei a viver numa escuridão total, porque eu não podia abrir as janelas. Comecei a tomar muita medicação, muita. Uma vez eu fechei-me na casa de banho e liguei para as autoridades. As autoridades foram à minha casa, levaram-me a mim para a psiquiatria e deixaram-no a ele dentro da minha casa. Cheguei a apresentar queixas à polícia, mas depois ia lá tirá-las porque
Os meus casos não eram considerados violência doméstica, eram considerados casos simples de agressão. Retirei todas, à exceção da última, mas quando fomos a tribunal, a advogada dele veio falar comigo e eu não andava nada bem, era facilmente influenciável. E como o senhor ia preso porque já tinha antecedentes, e fez-me ainda, no final de tudo, fez-me ainda ficar com pena dele, e então não prestei declarações e não houve provas. Muitas das decisões de arquivamento, os magistrados relacionam-nas com o facto das vítimas terem desistido do processo e não terem prestado depoimento, uma vez que têm uma relação de proximidade com aquele arguido. Agora, o que nós nos estamos a esquecer aqui enquanto justiça é que já não estamos perante um crime particular, estamos perante um crime público. E se aquela mulher, de facto, não se sente preparada para falar sobre aquilo, e se há indícios fortes que existe uma situação de violência doméstica, indícios esses que devem ser olhados ainda com mais alarmismo se temos menores naquele agregado familiar, então o tribunal, os juízes, têm o dever de procurar a produção de outro tipo de prova e avaliarem efetivamente a situação e não arquivarem simplesmente porque a principal testemunha, afinal, já não quer testemunhar. Isto é uma desculpa e não pode continuar a haver desculpas ou justificações para este tipo de criminalidade. O sistema judiciário tem que melhorar a capacidade de recolher a informação da vítima quando apresenta a denúncia, recolher a informação da forma mais completa possível. Esse é um momento muito importante que deve ser tomado em consideração e que deve ser aperfeiçoado. O que passa por quê? Passa por boas condições de acolhimento da vítima, passa por profissionais formados com capacidade para fazer essa entrevista de uma forma adequada. Eu estava mesmo sozinha, não tinha mais ninguém, porque toda a gente se afastou de mim, família, que também nunca foram muito chegados, mas acabaram por se afastar o resto, amizades que também não eram assim tão firmes e desapareceram. Todas estas confusões afastam as pessoas, eu estava mesmo sozinha. Eu fui sempre a culpada de tudo, porque se ele estava lá era porque eu queria. Toda a gente pensava isso. Eu levei para o meu comandante uma baixa psiquiátrica do Hospital Militar e o comandante ignorou-a, nunca a registou e inclusive depois tive que ir responder a tribunal, mas como estava com uma depressão muito grande, porque deu-me como desertora do Exército, tive que cumprir 2 anos de pena suspensa. Isto porque também nunca apareci para me defender tão mal que eu estava, porque eu podia ter sido ilibada porque eu tinha uma cópia dessa baixa psiquiátrica. Eu fiquei sem a casa, sem o carro, sem a roupa, sem o meu dinheiro, sem as minhas filhas, sem uma vida ativa de trabalho. O meu corpo só era vivo porque respirava. Eu perdi toda a minha autoestima. Temos visto um país cada vez mais sensível para ter respostas e uma intervenção junto destas vítimas. Não temos visto um país igualmente sensível, e sensível não é por pena, é por necessidade de proteção das próprias vítimas aos agressores. Não temos visto desenvolverem-se, criarem-se e defenderem-se da mesma maneira respostas para os agressores. Respostas para os agressores, respostas estas que não protegem os agressores, mas protegem sim estas vítimas e potenciais vítimas. Portanto, se não se faz e se não se encontram respostas sociais antes de chegarmos aos bancos do tribunal para estes indivíduos que estão indiciados por agressão de violência doméstica, não estamos verdadeiramente a combater este flagelo social. E depois encontrei outra pessoa também muito manipuladora. Uma manipulação diferente, porque o anterior bebia e queria mulheres. Este não.
Este fumava uns charrinhos para... Também não fazia a menor ideia do que era a vida dele, você vai ficar surpreendida. Ele consumia heroína, fumava heroína. E eu não fazia a menor ideia disso, nunca tinha visto tal coisa à minha frente. Eu nunca mais fui à procura de trabalho, porque todo o cêntimo que eu tivesse era para ele comprar heroína. O que o outro não levou, este levou. Eu, quando vi que estava grávida, desapareci logo de casa. Ele dizia-me assim: dou-te o pontapé na barriga, cagas isso tudo que aí tens. E eu não queria ir para uma instituição. Era impensável para mim, a pessoa que eu era, financeiramente segura, ir agora deixar aquelas mobílias que me custaram muito dinheiro, que eu gostava de coisas boas, deixar tudo lá para o miserável acabar de destruir, para ir para uma instituição. Eu não tive saída. Eu precisei mesmo de ajuda. Eu virei as costas a tudo. Vi carregada com montes e montes de sacos, com os álbuns de fotos daquilo que um dia foi a minha vida. E foi tudo o que eu trouxe. Para nós, a Casa Abrigo é a resposta de fim de linha. Por isso é que nós perguntamos muitas vezes às pessoas, às mulheres, se têm apoios familiares, se há outra pessoa que não os coloquem em risco a elas, nem às outras pessoas. E aquilo que nós temos visto acontecer nos últimos anos é que não, de todo. E antes de salvarmos vidas ou enviarmos mulheres para exílio, para sítios muito longe das suas casas, e estas mulheres levam 2, 3 filhos atrás de si sempre, e isto implica alterações das vidas das pessoas, a todos os níveis, viverem em segredo, não poderem contactar com ninguém, o que é doloroso para as pessoas, o que é extremamente penoso para as mulheres. É mais uma forma, se quisermos, de vitimação sobre as mulheres, e desta vez é o próprio Estado que a faz. É a violação dos seus próprios direitos. Mas como nós sabemos que não existe uma resposta imediata, então aquilo que nós fazemos é que encaminhamos as mulheres para as casas de abrigo. A minha filha mais velha, ela já era crescida, ela atribuiu muitas culpas a mim e ela não quer estar comigo. Associa que se voltasse a estar comigo, iríamos voltar à violência e a tudo aquilo que ela passou, porque ela já era grande, tinha 11 anos e foi um impacto bastante forte para ela, que ela passou bastante tempo a perceber-se disto tudo, e a violência foi também para ela. A gente perde a autoestima, perde tudo, e é preciso trabalhar muito, muito para voltar a ter a autoestima, mas é possível. Aceitar a ajuda, aceitar o apoio, falar, desabafar, não ter vergonha. Sabemos que a vitimação e esta vitimação em contexto de intimidade já está diagnosticada e, portanto, ela tem uma consequência que é de stress pós-traumático e semelhante ao stress pós-traumático de guerra. Nas pessoas que viveram a guerra, compreendemos perfeitamente o quanto isso as afetou. Porém, às mulheres vítimas de violência doméstica, a quem o mesmo síndrome se aplica, parece que temos dificuldade em compreender. São pessoas como nós. O que acontece é que um dia nas suas vidas, vários dias, infelizmente, nas suas vidas, foram vítimas de um crime que é arrasador e que destruiu a sua autoestima, a sua confiança, a sua segurança interna, naquilo que lhe era o mais privado, a sua casa, a sua intimidade. O meu futuro eu imagino muito melhor ainda do que o meu passado bom. Eu quero fazer muita coisa da minha vida, muito. Deus pôs-nos no mundo para sermos felizes e para aproveitarmos as graciosidades que este planeta nos dá. Quero fazer cruzeiros, quero ir morar para o pé da praia, quero acordar
e sentir aquela neblina matinal que o mar salgado nos traz, passear, imaginar-me calma, que eu nunca mais tive calma. Tenho vivido tudo menos calma nos últimos anos e eu quero relaxar e aproveitar as belezas, o sol a brilhar e, claro, ser bem sucedida no meu trabalho, que eu estou a gostar muito de estar a fazer o que estou a fazer. Que as mulheres são inteligentes, não é para varrer a cozinha.